Apesar da Rússia não assumir a perda do seu avião mais importante, eles podem estar substituindo o seu poderoso A-50, colocando um segundo avião para a mesma função. As perguntas que não querem calar. Eles realmente estão fazendo isso? Por que o A-50 era tão importante para Putin? E foi realmente a Ucrânia que abateu o avião? É o que veremos com maestria no vídeo de hoje. Uma grande perda. Apesar de essa ser uma notícia relativamente antiga, esperamos confirmação desse abate, pois a Rússia até hoje não disse nada sobre o avião. Dessa maneira, tínhamos apenas a palavra dos ucranianos, já que não era possível ver os destroços, por terem caído no mar de Azov. E fizemos isso, pois procuramos trazer conteúdos reais, de fontes qualificadas e sem sensacionalismo. Mas vale ressaltar que até hoje não tivemos uma real confirmação do ato, mas alguns dados apontam para o real abate dessa aeronave. Mas vamos aos acontecimentos. No dia 14 de janeiro, a Ucrânia disse ter abatido 2 aeronaves russas, ambas com grande importância estratégica e de defesa. Estamos falando dos aviões Ilyushin Il-22 e o Beriev A-50. Mas após a declaração ucraniana dos abates, algumas fontes viram o Il-22 pousando na base, mesmo tendo tido grande avaria. Por isso, muito provavelmente, esse avião ficará um tempo em solo. Mas vamos entender a importância desse tipo de aeronave. No caso do Il-22, trata-se de uma aeronave de inteligência de sinais e uma plataforma de bloqueio eletrônico, basicamente um posto de comando no ar. O avião possui 4 grandes carenagens localizadas simetricamente em ambos os lados, onde se encontram antenas do sistema contra-medidas eletrônicas L415. Além dessas antenas, podemos localizar uma antena na cauda do avião e outra logo abaixo da fuselagem. De acordo com os dados da companhia responsável pelo desenvolvimento, o avião é destinado à detecção e supressão de sistemas secretos, além de possuir um sistema à prova de interferências, para assim melhorar a comunicação aérea com toda a frota. Seus radares são canais de orientação de sistemas de mísseis superfície-ar e canais de correção de voo para mísseis de cruzeiro, bem como redes de trocas táticas de dados. Como dissemos, uma espécie de base militar aérea. Já no caso do Beriev A-50, ou como os russos a apelidaram, Shmel, que traduzido significa zangão, também é um tipo de base aérea, porém com uma importância muito superior ao Ilyushin Il-22, pois o A-50, além de realizar missões de transporte de carga e reabastecimento em voo, é responsável por controlar até 10 aeronaves de combate. Ele também possui grande autonomia de combustível, já que pode voar por 4 horas, com até 190 toneladas, e pode ficar até a 1.000 quilômetros de distância da sua base, sem sofrer interferência do sinal de comunicação. Mas seu maior destaque está no alerta aéreo antecipado e no controle de aeronaves de combate, sendo esse um dos papéis mais importantes no confronto aéreo. Por questão disso, a Rússia não realiza grandes operações aéreas de bombardeio, sem que tenha, antes, um A-50 nos céus coordenando tudo, algo que só é possível graças aos seus radares e sistemas eletrônicos para tratamento de sinais. Por isso, o A-50 pode coordenar até 10 caças simultaneamente e travar até 150 alvos simultâneos em até 200 km, além de ser responsável por alertar os pilotos para a aproximação de ameaças, como aviões inimigos e mísseis antiaéreos de longo alcance. Sem a presença desse tipo de apoio aéreo, os caças perdem a precisão nos bombardeios, aumentam o tempo das operações e ficam desprotegidos, podendo ser abatidos pelos ucranianos. E lembre-se, tudo isso é graças aos seus poderosos radares e sua tripulação de 15 militares, altamente treinados e experientes para esse tipo de missão. Dentre todos os seus radares, o mais visível é o que fica localizado por cima da sua fuselagem, que é responsável pela detecção aérea de até 600 km e detecção de alvos terrestres em até 300 km. Por questão de tudo isso que foi informado aqui, essa é uma das principais aeronaves em toda a frota russa, sendo de grande importância para que consigam invadir a Ucrânia. E também é a causadora de toda a dificuldade aérea que os ucranianos enfrentam. Dessa maneira, caso a alegação feita pelo exército ucraniano seja real e esse avião tenha sido realmente abatido, isso terá um grande impacto nas incursões realizadas. Mas se pararmos para pensar, o maior impacto será na confiabilidade, pois como um avião de 330 milhões de dólares equipado com os melhores sistemas de radares, pode ser abatido pela Ucrânia, estando a pelo menos 170 quilômetros da linha de frente, analisando os fatos.
Vamos entender agora algumas maneiras que podem ter sido usadas para abater essa aeronave e como isso vai influenciar nas incursões realizadas sobre o solo ucraniano. O A-50 era considerado um tipo de aeronave que não poderia ser abatida, como se fosse um porto seguro, já que seus radares altamente sofisticados conseguiam localizar alvos a centenas de quilômetros de distância. Dessa forma, temos apenas duas possibilidades para que isso tenha ocorrido. A primeira possibilidade vem circulando pelas mídias, porém acredito ser a menos provável. Trata-se de um possível fogo amigo. Isso já ocorreu em outros cenários com o exército russo, mas acreditamos que esse não seja o caso, já que a aeronave não circulava em um local onde tinham aeronaves ucranianas. Sendo assim, quase impossível confundir o A-50 com uma aeronave inimiga. Nessa mesma suposição, diziam que a Ucrânia estava em posse de caças F-16, mas também é improvável, já que a aproximação dessa aeronave seria vista pelos radares, além de que algumas informações apontam para as fuzelagens dos F-16 estarem atravessando a fronteira e chegando em posse dos ucranianos apenas no começo desse ano. Sendo assim, é quase impossível que o exército possua equipamento pronto para o uso, sem contar no treinamento de seus pilotos que ainda não finalizaram. Diante disso, o que acreditamos ser o mais provável é de que o abate tenha sido realizado por um sistema antiaéreo Patriot, e pela localização onde foi informado o abate, o disparo deveria ter ocorrido em seu limite de alcance, provando assim algumas alegações, que apontam para a Ucrânia estar utilizando baterias antiaéreas de forma móvel, pois dessa forma poderiam ter levado o equipamento para a linha de frente, mesmo sabendo dos perigos em perdê-lo no confronto com o inimigo, e após os disparos teria sido retirado do local. Digo isso, pois os mísseis usados pela Ucrânia podem atingir um alvo de até 160 km. Dessa forma, o Patriot teria que estar posicionado a cerca de 15 km das posições russas. Além disso, nessa distância o A-50 teria localizado o Patriot. Então a única forma lógica deste abate ter sido realizado pela Ucrânia é que seu radar foi ligado por poucos segundos. Dessa maneira, a aeronave não conseguiria rastreá-lo, e assim conseguiriam realizar um disparo preciso. Mas vale ressaltar, nada foi comprovado, e essa é uma análise utilizando os dados geográficos e de alcance dos equipamentos. Sabemos que a probabilidade de o Patriot ter sido usado é baixa, por conta do perigo envolvendo esse tipo de lançamento e a probabilidade de perder o equipamento. Porém, um outro ponto que podemos pensar é no desenvolvimento de algum equipamento que seja invisível aos sistemas do A-50, pois se recordarmos no discurso de Ano Novo, Zelensky ficou muito confiante ao dizer que iria acabar com o exército russo, mesmo seu país estando desestabilizado e com poucos recursos. Por isso acreditamos que essa confiança pode ter sido criada a partir de algum novo equipamento antiaéreo desenvolvido, já que o grande problema da Ucrânia sempre foram as incursões aéreas. Mas algo que eu tenho certeza de que você deve estar se perguntando é o porquê esse abate foi tão importante e qual pode ser os efeitos sobre ele. A realidade é que a Rússia pode não ter sentido tanto em questão material, já que alguns dados apontam para um estoque de 8 A-50 em sua frota. Dessa forma, ele poderia ter sido facilmente substituído, como na realidade foi, já que, segundo a inteligência britânica, a Rússia implantou outra aeronave A-50, diferente do que estava servindo como apoio recentemente. Porém, diferente da outra aeronave, essa mudou um pouco sua estratégia, pois está conduzindo as atividades dentro das fronteiras russas, especificamente dentro do território Krasnodar. Isso demonstra uma certa cautela da Rússia, já que apesar de possuir outros aviões para substituí-lo, como foi dito, a tripulação era altamente qualificada e passou por muito treinamento, tornando assim aqueles militares insubstituíveis. Isso pode até mesmo apontar para a diferença estratégica que vem sendo usada, já que a tripulação anterior possuía mais confiança no A-50. Além disso, esse certo cuidado por parte dos russos aponta também para uma questão. Eles podem não saber como foi realizado o bombardeio que colocou 330 milhões no fundo do mar e estão cautelosos para que isso não ocorra novamente. Já que mesmo tendo uma pequena frota desse avião, não sabemos se todos estão operantes e nem se existem tripulações qualificadas para eles. Mas esse tipo de atitude, além de confirmar empiricamente o abate do avião, acaba atrasando e diminuindo a eficácia das incursões em solo ucraniano. Por isso, não sabemos se esse tipo de estratégia mais cautelosa será utilizada por muito tempo. Desde o dia 14, a Rússia ainda não disse nada, nem afirmando nem negando o suposto abate, para que não demonstrasse certas fraquezas em suas fronteiras, deixando assim uma incerteza no ar. Mas com essa possível confirmação,
Os russos podem se sentir envergonhados ou até mesmo pressionados, já que, segundo eles, o A-50 é uma fortaleza aérea e não pode ser abatido, mostrando assim que nem eles mesmos sabem como isso pode ter acontecido. E que esse ocorrido, além de atrasar os planos do Putin, já que está chegando o famoso inverno russo, também demonstrou falhas nas suas operações, dando mais força para a Ucrânia continuar no combate. E você que assiste ao Maestria, sabe que o nosso público é qualificado. Por isso eu tenho certeza de que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber sua opinião sobre o conflito da Rússia e Ucrânia, que vem ocorrendo há cerca de 2 anos. É por isso que eu faço questão de ler cada comentário. Então deixe aqui embaixo o que você acha sobre o que falamos nesse vídeo. E você sabia que a Coreia do Norte está se preparando fortemente? O resultado disso eu te conto no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar, que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.